todos e todas, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, participando desse momento histórico e tendo a honra de ter ouvido essas brilhantes exposições que me precederam. Gostaria de começar... Eu tenho uma apresentação, gente. Pode passar para a segunda, por favor. Gostaria de começar situando brevemente os projetos e iniciativas que servem de base para a minha exposição hoje, todos com acesso direto por meio dos QR Codes disponíveis no próximo slide. Tem que passar nesse negócio aqui. Tá. Primeiro apresento o Lapcom, que em parceria com a COP da UFRJ está desenvolvendo uma plataforma de georreferenciamento de recursos políticos, que utiliza a inteligência artificial para análise e correlação de dados relativos a votos, emendas e gastos de campanha. Em breve, disponibilizaremos uma ferramenta inovadora que permitirá o cruzamento de informações e a visualização através de mapas e grafos das articulações territoriais entre políticos de diferentes âmbitos de atuação, municipal, estadual e federal, que serão correlacionados através da disposição desses recursos. Iniciado em 2023, esse projeto ainda está em curso, pois lida com a dificuldade de transformar dados públicos em dados efetivamente públicos, o que depende da possibilidade de processá-los e analisá-los de modo a torná-los inteligíveis. E falo aqui dos votos, cujas planilhas do TSE, embora garantam transparência, possuem inúmeros problemas de padronização que dificultam a produção de visualizações agregadas, mas particularmente das emendas, que mesmo quando são transparentes, não têm ferramentas que permitam o seu posicionamento espacial, principalmente do que diz respeito aos recursos liquidados. Em suma, não conseguimos até agora georreferenciar os recursos liquidados através de emendas e não conseguimos correlacionar esse envio de recursos com votos destinados aos mesmos territórios, porque as duas planilhas, a de voto e a de emenda, não têm os nomes dos atores descritos de modo padronizado. Além de professora, sou dirigente sindical e integro a essa exposição o trabalho do Observatório do Conhecimento, uma articulação de sindicatos de professores dedicada à defesa da educação superior, da ciência e da democracia. No âmbito dessa entidade, temos feito o acompanhamento sistemático das emendas parlamentares designadas a esse setor, que serão analisadas como estudo de caso com base no quadro analítico que discutiremos ao longo da exposição. Dito isso, gostaria de esclarecer qual é exatamente o lugar a partir do qual falo hoje. Não falo como especialista no fenômeno das emendas parlamentares, até porque estamos diante de um processo em curso, cujos desdobramentos escapam a qualquer pretensão de domínio técnico ou previsibilidade. O meu lugar é o da universidade e da sala de aula. É a partir dela que me aproximo desse tema. E justamente por isso, o meu objetivo aqui não é apresentar uma nova denúncia, tampouco defender qualquer posição em favor ou contra as emendas parlamentares, mas oferecer um quadro analítico que possa ajudar a organizar os argumentos em torno desse fenômeno. Esse esforço sintético cabe bem a uma fala final, que é apresentar esses eixos e organizar os argumentos que me precederam. O primeiro argumento é o da governabilidade. E para entender, é preciso retomar um pouco a nossa história política. A gente tem uma herança histórica que, desde o período colonial, situa o poder político entre uma forte base territorial com baixa integração nacional e com uma certa debilidade do poder central. O poder, a governabilidade, depende, portanto, de acordos mais ou menos formal entre os ocupantes do poder central e essas elites locais. No caso da Primeira República, a política dos governadores foi um bom exemplo desse acordo informal. Na Constituição de 46, por sua vez, houve uma maior institucionalização da ascendência dessas elites locais que tiveram seus poderes sobre o orçamento ampliados, uma vez que elas podiam, representadas no Congresso Nacional, alterar o orçamento com relativa autonomia em relação ao Executivo.
Já a Constituição de 88, eu não consigo enxergar o que está ali, eu suponho que a gente tenha chegado no ponto. Já a Constituição de 88 buscou reequilibrar o jogo político, fortalecendo o executivo e ampliando os direitos sociais, redesenhando o Pacto Federativo. Introduziu um modelo de federalismo cooperativo, em que os entes compartilham competências, especialmente nas áreas sociais. Contudo, a descentralização da execução de políticas convive com grandes desigualdades de capacidade institucional entre os entes. Além disso, o sistema político fragmentado, com multipartidarismo e voto em lista aberta, reforçou a personalização das conexões locais. Esses fatores ajudam a entender alguns diagnósticos sobre o sistema político brasileiro. O primeiro é o da ingovernabilidade. Um presidente com base minoritária, tendo em vista a fragmentação do legislativo, teria baixa capacidade de coordenação e dificuldade de implementar uma agenda. O diagnóstico 2 é o famoso presidencialismo de coalizão. O executivo organizando em torno de si uma coalizão de partidos para garantir maioria parlamentar. E esse arranjo informal dependendo de um conjunto de ferramentas de posse do executivo, que passam pela distribuição de ministérios, que são as trocas feitas no atacado, porque centralizadas nos partidos, e as emendas parlamentares, que são as trocas feitas no varejo, acionadas quando os partidos não são capazes de garantir a votação de seus membros. A primeira ferramenta é menos custosa que a segunda, porque as trocas no atacado são mais baratas do que as trocas no varejo. De todo modo, esse era um modelo que funcionava, só que de maneira instável. E hoje a gente percebe que ele era dependente de um terceiro fator, a popularidade do governo e a viabilidade eleitoral da oposição. O terceiro diagnóstico, ele é centralizado no legislativo, que, frente à fragmentação, concentra poder em líderes partidários e nos dirigentes das casas, que ganham protagonismo na pauta e na distribuição de recursos. Com o tempo, e em cenário de fragilização do executivo, os parlamentares passaram a usar as suas prerrogativas e capacidades de organização para ampliar sua atuação. E com o tempo, e essa é a minha conclusão parcial, esse protagonismo se transformou em um processo de esvaziamento da chamada caixa de ferramentas do executivo. Não há, contudo, um novo arranjo consolidado. O momento atual é de ameaça à governabilidade, diante da ausência de mecanismos eficazes de cooperação entre os poderes. Ainda assim, a legitimidade das emendas parlamentares não pode se sustentar apenas em sua utilidade para a estabilidade política, porque o governo, como o Estado, não é um meio. Ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo. A sua razão está na realização de fins definidos pela sociedade. Ou seja, a governabilidade ela não pode ser a razão de ser das emendas. Então, aí a gente vai trabalhar o quadro analítico, né, os fundamentos teóricos que a gente tem para organizar essa disputa a favor e contra as emendas. Diante desse cenário, proponho que não adotemos o enfoque da governabilidade, mas o da eficiência alocativa e da representatividade, pois essa eficiência não pode ser pensada isoladamente, como se esses fins já tivessem sido estabelecidos, ou seja, como se as políticas públicas fossem um mero desdobramento de uma racionalidade técnica. Em uma democracia não existe racionalidade transcendente, nem saber técnico que se impõe à vontade do demos. Mesmo em uma democracia liberal, apenas os direitos humanos e as liberdades individuais se impõem como princípios ulteriores à soberania popular. Em suma, precisamos levar em conta o que os eleitores desejam e as eleições são um mecanismo de aferir esses desejos. Não é um mecanismo perfeito, mas a democracia não é um regime perfeito. Ela é apenas o melhor diante de todos os outros. Minha proposta, por conseguinte, é examinar o fenômeno das emendas parlamentares de modo formal, sem considerar as motivações individuais dos atores, usando como instrumento analítico a relação de representação, entendendo ela como uma dinâmica que não pode ser mensurada por critérios objetivos de oferta de políticas públicas, definidas de modo a priorístico. O que se representa são interesses mutáveis e, por vezes, particularistas. Daí a primeira tensão, que é a tensão entre a tragédia dos comuns ou o dilema do prisioneiro, que são argumentos que indicam que a ação individual racional pode gerar prejuízo em virtude da falta de coordenação.
que ressalta a importância de instâncias planejadoras, e o teorema de Oakes, né, que fala da eficiência da coordenação, que cai conforme ela se distancia do locus de atuação. Sob essa perspectiva, os atores subnacionais estariam em melhor posição para identificar e atender às preferências locais. Mas aí vem um segundo problema, que é a tensão entre clientelismo e conexão eleitoral. Por quê, né? Quem são esses atores locais? O que são esses interesses locais? Eles sempre foram lidos na chave do clientelismo, que é uma interpretação pejorativa para esses interesses e atores da localidade, que precisam ser, de alguma maneira, enquadrados de uma nova forma para que a sua representatividade faça sentido. Só para encerrar, eu vou falar um pouco do estudo que a gente fez do orçamento do conhecimento, porque ele é um bom exemplo. Ele indica que as emendas parlamentares enviadas para as universidades, elas acabam se concentrando onde você tem mais universidades, né? Então, você tem um problema alocativo na distribuição dessas emendas. O que não acontece, por exemplo, com outros casos, como no caso da saúde, em que você tem uma eficiência alocativa que aumenta conforme diminui a pujança do lugar. Os municípios mais pobres recebem mais emendas. Isso só mostra que o tema ainda é controverso, os efeitos são díspares. Daí a importância da gente recorrer a fundamentos teóricos e a princípios para decidir sobre esse tema. Obrigada. Eu agradeço à senhora a valiosíssima colaboração que funciona como uma abordagem metodológica